Você já se viu rodeado de pessoas queridas, tendo uma conversa animada, mas sentindo lá no fundo que havia uma distância que afastava vocês? Você já se viu rodeado de amigos, de amigas, em uma conversa que em outros momentos teria sido extremamente agradável, mas sentindo uma falta de sintonia, sentindo que algo em você não é preenchido nesse ambiente, nessa conversa? Algumas pessoas podem achar que isso é um defeito pessoal, dificuldade de encaixar-se. Mas se isso for outra coisa, e se for um sinal de que o passado já não encaixa mais no seu presente. Vamos falar disso neste vídeo. Eu sou Andrés Denúncio, psicólogo, professor de meditação e de yoga, fundador do Instituto Isvara, criador da Confraria da Mente, e estamos aqui para entender sobre as emoções, sobre a mente e aprendermos a viver com mais consciência, leveza e liberdade. Uma das dores mais íntimas e menos comentada não é a solidão, é o sentir-se sozinho estando com outras pessoas. É quando você não se encaixa, quando a conversa flui entre as pessoas e você tenta acompanhar, mas você se sente fora, distante, parece que o teu coração fica um pouquinho afastado, que os valores que estão ali presentes na conversa não te incluem, que as colocações não te envolvem, e você sente solidão mesmo estando com pessoas queridas, pessoas boas, pessoas muito boas, mas há esse distanciamento. E quando isso ocorre, em geral, podem surgir algumas reações que não são muito positivas, como, por exemplo, começar a se comparar e se julgar certo e os outros errados, ou julgar os outros certos e você errado. Isso é uma bobagem sem tamanho, ou seja, cada um é adequado do seu ponto de vista e cada um, em função de sua história de vida, traz para o relacionamento, para a interação com o mundo, o que consegue trazer. Não tem alguém que esteja sendo mais ou menos adequado nesse contexto. A sensação de inadequação é desagradável, tá? E ficar se comparando com outros que se integram com mais facilidade, ou ficar imaginando que os demais que se integram são melhores, ou você é melhor porque não se integra a esse grupo, ou que você é pior porque não se integra, tudo isso é um desgaste de energia que não leva a lugar nenhum, não elimina o sentimento de inadequação, não elimina o estresse, não elimina o desgaste, não elimina o desconforto. Uma outra alternativa igualmente inadequada é forçar-se a integrar-se. Não gostar muito, não se sentir muito à vontade, mas se forçar imaginando que a situação é correta, que eu devo me encaixar, que não importa o quanto isso me custe, mas que eu preciso fazer parte, e quando enfrento essa dificuldade, fico me julgando como inadequado, como que tem alguma coisa de errada comigo, com os meus valores, com as minhas crenças, com as minhas competências ou incompetências. Parece que eu tenho uma incompetência de interagir com certos grupos ou com diversos grupos. Não uma qualidade e uma característica. Tá? Me vejo de maneira pejorativa, isso é muito ruim. E eventualmente isso me leva a uma terceira alternativa, que é fugir do contato social, fugir do encontro, fugir desses momentos, procurar evitá-los, porque estar neles cria a sensação de desconforto, de inadequação, não sei o que fazer com ela, fico paralisado, como que num pântano emocional, sentindo desconforto sem conseguir sair dele. Essas três alternativas são todas inadequadas, por quê? Porque não resolvem o problema. O sentimento de inadequação continua presente, seja que esteja sozinho. Se estou sozinho, não sinto inadequação explicitamente, mas estou sozinho porque o estar sozinho confirma meu sentimento de inadequação. E da mesma maneira, as outras duas alternativas, encaixar-me forçosamente, ou julgar os outros de maneira pejorativa, ou me julgar de maneira pejorativa, tudo isso não resolve a questão. Agora, se a gente olha para o sentimento de inadequação e pensa, para e observa, questiona, ao invés de responder de maneira automática, a gente traz à tona a nossa consciência, observa o fenômeno e diz, mas espera um pouquinho, será que isso aqui não é um sinal, uma indicação? Será que esse sintoma, ou essa sensação, ou esse sentimento de inadequação não está me dizendo alguma coisa? O que ele me diz? Talvez ele me diga que tem algumas coisas
que eu poderia mudar em mim, que estão me produzindo esse desconforto porque eu não abro mão de abandonar algumas coisas que criam a sensação de inadequação. Talvez eu poderia mudar a minha conduta, mudar alguns valores, mudar algumas crenças, me flexibilizar mais. O sentimento de inadequação poderia ser uma bússola que indica o caminho a seguir. Por exemplo, o caminho da autossuperação. Tem muitas pessoas que sentiram sentimentos de inadequação em alguns momentos da sua vida e cresceram a partir deles. Se superaram, se transformaram, avançaram de muitas formas. Esse é um caminho muito mais construtivo. Essa é uma resposta inteligente diante de um sentimento desagradável, como é o sentimento de inadequação. O sentimento desagradável de inadequação, então, indica que uma mudança é necessária. Essa mudança pode ser uma mudança em nossa conduta, pode ser uma mudança no ambiente. Seja interna, seja externa, a mudança é necessária. Então, por exemplo, em relação a um grupo, se você julga que o grupo é valioso, interessante, talvez você possa usar isso como alavanca para propiciar mudanças em sua conduta, propiciar mudanças em sua maneira de pensar, sentir e comportar-se. Eventualmente você vê que o grupo não é nutritivo para você, não permite a você levantar voos mais altos. Então, talvez seja necessário mudar de ambiente, se vincular a outros grupos que lhe permitam trazer à tona o que há de melhor em você. Então, você pode focar em uma mudança interna, pode focar em uma mudança externa. Mas isso também envolve um discernimento sobre algumas coisas das quais você não abre mão. Porque não é preciso que você mude tudo que há em você, você não precisa se adaptar a tudo que o grupo é. Há espaço para negociar. Você faz algumas adaptações e outras não. Você se encontra com algumas pessoas em alguns momentos para certas tarefas. Você escolhe ficar com fulano para passear, mas você escolhe outra pessoa para discutir política, escolhe outra pessoa para ir no cinema e escolhe outra pessoa para fazer outras coisas. A gente pode não concordar ou gostar de algumas interações com algumas pessoas ou grupo, mas pode gostar de estar com esses grupos ou pessoas para fazer outras coisas. Não estamos falando aqui de uma coisa 0-100, 8-80. Estamos falando aqui de agir com inteligência. Inadequação não é sentença. É um alarme, é um sinal que toca para nos indicar que alguma mudança é necessária. E fazendo mudanças externas e ou internas, a gente consegue ajustes melhores. Mas todo ajuste é circunstancial. Se nós queremos uma sensação de integração mais completa e mais definitiva, nós precisamos iniciar a caminhada hacia dentro e hacia cima. Porque só diante de nosso próprio ser é que nós temos, é que nós encontramos a aceitação total, completa e absoluta que nas profundezas de nosso ser nós desejamos com tanta veemência. E nessa caminhada precisamos mudar muitas coisas em nossa vida, alterar condicionamentos, valores, crenças e fazer prevalecer a nossa liberdade sobre os nossos condicionamentos. E para falarmos mais sobre essa liberdade, sobre o tamanho do nosso livre-arbítrio, é que eu gravei um outro vídeo. Espero você lá.